Glória a Deus. Quero saudar todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Grato sou a Deus pela oportunidade de poder estar novamente junto dos irmãos. Sou grato a Deus, irmãos, e sempre vou externar minha gratidão pelo privilégio que é de podermos falar um pouco da palavra de Deus. Eu quero compartilhar um texto com a igreja, e a leitura talvez lhe soe bem familiar. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5, o verso é o de número 1. Tivemos a oportunidade de falar um pouco acerca da história de Naamã, um caminho de milagres que viveu este homem na oportunidade de domingo. Só que hoje eu não quero falar sobre Naamã, porque Naamã, ele foi privilegiado, ele foi alcançado, ele entendeu que Deus estava querendo algo na vida dele. Eu peço a você que preste muita atenção, que eu prometo não ser enfadonho nem tão pouco cansativo, que o que Deus precisa não é de tempo, mas de espaço. Se tiver espaço aqui dentro do meu coração, do teu coração, Deus pode operar grandes milagres. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5, verso de número 1. E também os nossos irmãos que estão em casa. Segundo livro de Reis, ou dos Reis, capítulo 5, verso de número 1. Leitura bem curta. Diz assim a palavra do eterno Deus: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, ou seja, a menina disse para a sua senhora: Tomara que meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e a notificou seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. E você pode se assentar glorificando a Jesus. Louvado seja Deus. Como eu havia dito, irmãos, talvez se estiver fresco ainda na tua memória, acerca da história do texto ora mencionado, capítulo 5, segundo livro dos Reis. Nós sabemos da história que durante um período, ou melhor, depois do reinado de Salomão, até então as 12 tribos, elas eram unificadas. Houve a cisão, a ruptura dos reinos. Sabemos que o reino norte ficou com Jeroboão e o reino sul com Roboão. Talvez se você quiser saber um pouco mais acerca dessa história, eu te convido a vir aos domingos de manhã na escola bíblica dominical. A sua igreja tem este recurso para quem quer aprender mais de Bíblia e conhecer mais a Deus por meio da palavra. E essa história você encontra no primeiro livro de Reis, ou dos Reis de Israel. E o que nos chama a atenção dentro desse contexto é que a Síria, até então, ela era inimiga da nação de Israel. Eles não viviam em comunhão. A Síria pagava impostos para Israel, tributos altíssimos. Isso nos tempos do reinado de Davi. Só que após a ruptura, após a cisão, a divisão dos reinos, a Síria novamente se tornou uma nação independente, passou a caminhar sozinha por si só. Já não pagava mais impostos para a nação de Israel. E esta ocasião fez com que gerassem inúmeros conflitos entre Síria e a nação de Israel. Para os irmãos entenderem, a Síria, a capital da Síria, isso não é um culto de ensino, mas eu preciso colocar isso para que os irmãos entendam a importância da história, no contexto bíblico. A capital da Síria, Damasco, ela era uma rota muito importante para que os
para que a produção de mantimentos e insumos fossem levadas até o sul da Mesopotâmia, que era uma região também muito rica, importante, uma rota de muita importância naquela época. Era como se fosse a nossa rota hoje, Rio-São Paulo, cruza-se todas as cidades que tem um eixo muito importante. E eles viviam conflitos por ocasião destas rotas. E numa dessas incursões onde a Síria ela vai e combate contra a nação de Israel, a Bíblia diz que são levadas algumas pessoas escravas para a Síria, ou Damasco, como preferia, capital da Síria. E dentro desta ocasião, dentro desta batalha, deste combate, muitas pessoas que foram levadas, a Bíblia diz que havia uma menina. E essa menina ela foi levada para dentro da casa de um homem, naquela época de muita influência, Diácono Walterlan, dentro da Síria. A Bíblia diz no verso de número 1 que ele era chefe do exército do rei da Síria, era um homem valente, era um homem poderoso, era um homem influente, era um homem que abaixo do rei, a saber, o rei Ben-Hadad, era o homem que estava sobre a liderança. Ele coordenava 10, 50, 100 mil homens. Ele tinha um poder muito grande sobre aquela nação. Só que ele tinha um porém na sua vida. E o texto diz que ele era leproso. E dentro dessas circunstâncias nós entendemos e aprendemos que ele tinha coisas no seu coração que precisavam ser transformadas. E hoje é culto de família. E Deus ele usa de estratégias através da nossa vida, na nossa vida e com a nossa vida para alcançar pessoas. A expressão que o diácono Walterlan usou, Deus vai falar conosco através do servo dele como mordomo da casa. É exatamente isso que nós somos. Eu, você, a igreja de Jesus. Eu sou mordomo na minha casa, eu sou mordomo na igreja de Deus, eu sou mordomo dentro do meu trabalho. Eu tenho que estar disposto a servir as pessoas com aquilo que eu recebi de Deus. O apóstolo Paulo diz, olha, aquilo que eu recebi do Senhor, isso é o que eu também vos ensinei. E ele vai falar acerca da Santa Ceia. Nós podemos ensinar às pessoas somente aquilo que nós aprendemos, presbítero Túlio. E essa menina que é levada para dentro da casa do seu senhor, de Naamã, o sírio, ela tinha aprendido muitas coisas e nesta lição, história de vida, ela vai compartilhar conosco por meio do texto. Os irmãos estão dispostos, querem aprender nessa noite com essa menina? Só quem quer aprender, diga um amém bem forte, meu irmão. Louvado seja Deus. Então vamos aprender com essa menina, porque neste culto eu não posso deixar de falar das características que levaram com que Naamã, a sua esposa e toda uma nação fosse alcançada pelo poder transformador da palavra de Deus. Uma das principais características, ao olharmos para o texto, nós vamos perceber que essa menina ela já tinha por si só algumas dificuldades. Primeiro, ela era mulher. Naquela época, as mulheres elas sofriam de inúmeros preconceitos. Não é diferente nos dias de hoje, embora haja uma igualdade muito grande. Ela era estrangeira, ela não era da nação de Israel, ou melhor, da nação da Síria. Ela era estrangeira dentro da Síria, ela era israelita. Terceiro ponto, ela era uma escrava. E todas as pessoas que eram levadas como escravos naquela época, elas poderiam ser marcadas com 3 tatuagens, ou melhor dizendo, 3 marcas que conferiam ao seu senhor a sua propriedade. Era como se ela fosse uma propriedade. Era como um gado que era marcado para dizer, ó, este gado tem dono. Este gado é pertencente a tal senhor. E o quarto ponto, não bastasse todos esses que já citei, ela era uma adolescente, uma jovem, há quem diga que de aproximadamente 13 a 15 anos de idade. E isso nós começamos a perceber e prestar atenção com o texto que todas essas dificuldades não foram nenhum obstáculo para Deus operar através da vida daquela menina. Porque muitas das vezes nós colocamos obstáculos. Nós colocamos obstáculos, não é Deus que põe, não é o diabo que coloca, não é o inimigo das nossas almas, não, somos nós que colocamos. Uma frase que o pastor usou e eu quero usá-la novamente através dessa expressão, é dizer para mim e para você, que aquele que tem fé, ele ultrapassa as barreiras, os obstáculos, as dificuldades. Aquele que não tem fé, ele cria, ele coloca.
ele se opõe. E todas as vezes que eu olho para essa história, para esse texto, eu vejo que essa menina, ela tinha uma visão diferente. Ela olhava além das circunstâncias. Ela olhava além da sua dor interior. Ela olhava além daquilo que estava rodeando os seus olhos físicos e carnais. E isso já nos ensina muita coisa. Porque nós estamos dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Irmãos, e olha para mim, por favor. Quem aqui dentre nós que ao dia de hoje, vou falar de hoje, não vou falar de tempos atrás não, falo somente hoje, que não passou talvez um momento de truculência, de turbulência na vida, de adversidade. Quem aqui que no dia de hoje pode dizer assim, olha, eu estou aqui tranquilão, eu vim porque eu estava tranquilo em casa, e se eu pudesse, eu sei, meu irmão, muitos de nós estamos aqui passando por situações difíceis ao dia de hoje, mas você conseguiu vencer, porque os teus olhos não estavam fitos no problema, os teus olhos continuam fitos em Deus, por isso você conseguiu vencer os obstáculos, vencer a luta. Meu irmão, eu falo porque com propriedade, com conhecimento de causa. Eu só cheguei aqui, só estou aqui hoje porque um dia alguém olhou para a minha vida, olhou para a minha situação e não olhou somente para a circunstância e para o momento, mas olhou para o futuro que Deus poderia projetar na minha vida através da busca e da intercessão. E essa menina dentro da casa de Naamã, um primeiro ponto que eu quero tratar já para que nós venhamos aprender com ela. Um primeiro ponto que eu posso tratar, dentro de todas essas dificuldades, o primeiro ponto é que ela não se revoltou. Aí alguém pergunta, mas ela tinha motivo para se revoltar? É claro que tinha, meu irmão. Essa menina, ela foi levada contra a sua própria vontade. Ela estava no lugar que não era a sua pátria, longe dos seus pais, da sua família, longe das pessoas que ela amava. Foi levada à força, de uma forma bruta. Talvez, não sei, a Bíblia não diz, mas podemos conjecturar, segundo a história, segundo o texto narrado, que a sua família poderia ter sido morta antes dela ser levada presa. Talvez ela tenha visto parentes seus, pessoas que ela amava, pessoas que ela tinha contato, comunhão, proximidade, serem mortas pelo exército inimigo. E ela está onde agora? Exatamente dentro da casa daquele que a levou como escrava. Mesmo sabendo de tudo isso, olha o que o livro, ou melhor, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, o capítulo é o de número 18, o verso é o de número 21, que vai nos ensinar esta lição. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus está falando acerca dessa parábola é o que também o evangelista Lucas, no verso de número 3 do capítulo 17, ele vai corroborar nesta mesma versículo, nessa mesma história. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. E por que eu quero entrar dentro desse tema, queridos? Porque o perdão, ele está atrelado ao coração daquele que diz que é servo de Deus. Eu não consigo entender ou imaginar ou enxergar, olhar para uma pessoa, olhar para a minha vida dizendo sou servo de Deus e não conseguir perdoar o meu irmão ou perdoar uma irmã que me feriu, que me fez mal ou que me ofendeu de alguma forma. O perdão, ele precisa ser trabalhado dentro do coração, meu irmão. Por causa de pouca coisa nós podemos perder tudo. Eu não estou falando de perder dinheiro, perder posse, perder propriedade, nem tampouco perder família. Eu estou falando de perder tudo, de perder o céu. Porque é o propósito que nos traz aqui hoje, é o céu que nos aguarda. É o céu que Jesus disse, eu vou vos preparar lugar. Isso está sendo preparado para a minha vida, para a tua vida, meu irmão. E por causa de coisas tão pequenas, tem pessoa perdendo o céu. Tem pessoa que está ficando de fora dessa comunhão, dessa graça. Por quê? Porque não consegue perdoar. E o perdão, ele vai além de um sentimento. Eu estou sentindo perdoar o meu irmão, vou perdoar ele. Ou tem gente que vai além, tem gente que fala assim, eu estou orando aqui, mas quando Deus quiser eu perdoo. Não, meu irmão, Deus quer que você perdoe hoje, é agora, que se você sai desse culto, nessa noite, tiver alguém para você pedir perdão, que você vá até ela, que você ligue, mande uma mensagem. Se possível, ligue, irmão, manda mensagem, não, que é muito frio. Se melhor, vá até essa pessoa, peça perdão, perdoe. Não fique de fora do céu por causa de coisas tão pequenas. Essa menina, ela tinha muitos motivos para não perdoar, para nem sequer ter comunhão com o seu patrão, com aquela casa. Mas ela escolheu
Ela tomou uma decisão pessoal, perdoar. É uma das características das pessoas, irmãos, que querem realmente interceder por alguém. Sabe, eu vejo pessoas intercedendo por pessoas, mas muitas das vezes eu percebo que o impedimento, a trava, os obstáculos para que pessoas da nossa casa, da minha casa, da tua casa, da nossa família, não estejam sentados aqui nestes bancos, às vezes são as nossas atitudes diante das adversidades. Sabe aquele momento que alguém pisa no teu calo? E a pessoa que não é crente, às vezes da tua casa, da tua família, está só reparando, está só olhando para ver qual que vai ser a tua atitude, qual que vai ser a palavra que vai sair da tua boca, qual que vai ser a motivação que vai fazer você tomar alguma decisão naquele momento. E a pessoa está de olho, sondando a minha e a tua vida. E as nossas atitudes, elas falam mais do que as nossas palavras. O sábio pregador do século passado, ele diz: empregue a palavra de Deus em todo tempo, em todo momento. E se preciso for, use palavras. Ou seja, nós pregamos às pessoas, irmãos, com nossos exemplos, com nossas atitudes. Nós estamos aqui intercedendo por famílias, pela nossa casa, pela vida dos nossos. E eu me pergunto às vezes, falando com Deus, eu falo: Senhor, por que as pessoas às vezes passam anos e anos dentro de igreja e as famílias não se convertem? E Deus me fez lembrar de um versículo que a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Não basta ser uma árvore bonita, cheia de folhas. Se não tiver fruto, meu irmão, só serve para fazer sombra. Ou muito, quando é na estação do inverno, sujeira, que cai as folhas e murcha. E fica uma aparência muito estranha. Então nós precisamos dar fruto. Essa menina, ela frutificou dentro da casa onde ela havia sido colocada. O segundo ponto nós aprendemos com esta menina, que ela era uma jovem, uma adolescente digna de confiança. E como nós conseguimos perceber isso? Naamã, crendo na palavra daquela menina, viajou de Dotã, ou melhor, de Damasco até Dotã, aproximadamente, segundo a geografia bíblica, 138 quilômetros. Você sairia, meu irmão, daqui da cidade de Pindamonhangaba e iria até São Paulo por causa da palavra de alguém, dizendo para você: olha, vai lá que seus problemas vão ser solucionados, ou o teu problema, a tua situação, ou a área que você está talvez precisando tanto, de forma tão urgente como estava precisando Naamã. Se alguém falasse isso para você, você iria? Você enfrentaria esse obstáculo? Você enfrentaria esse trajeto? Seja sincero com você mesmo. Essa menina, ela é digna de confiança, porque Naamã creu na palavra que saiu da boca daquela menina por intermédio da vida da sua senhora, que constantemente, certamente via não só as palavras que ela falava, mas as atitudes. Eu imagino, meu irmão, que essa senhora, vamos colocar Dona Maria, a Bíblia não diz o nome, mas na minha tradução, Ignaldo de Almeida, está Dona Maria. A Dona Maria devia olhar todas as vezes para aquela senhora, para aquela jovem, e falar com o seu Naamã: Naamã, que jovem sensacional, Naamã. Essa jovem parece estar morrendo de ódio mortal de nós. Nós trouxemos ela como escrava. Você exterminou a família dela, familiares, parentes dela, e mesmo assim, ela não deixa e não cessa de falar do Deus de Israel, o Deus que serviu os pais dela, o Deus que serve o profeta Eliseu. Ela não para de falar desse Deus. Sabe que isso não contagia, meu irmão? Não pare de falar de Deus para as pessoas. Continue falando e seja insistente. Continue manifestando a graça, a bondade, a misericórdia de Deus através da tua vida, através das tuas palavras, mas acima de tudo, através do teu exemplo. Será que as pessoas, elas podem olhar para mim e confiar naquilo que eu digo, naquilo que sai da minha boca? Jovens, será que seus pais, quando vocês dizem: olha pai, eu estou em tal lugar, será que se de fato o seu pai pedir: olha filho, envia a localização, você não vai precisar sair correndo desesperado, com medo de enviar a localização? E eu estou falando de confiança. Salmo 71 diz assim: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. A confiança, queridos, é algo que deve estar atrelado à vida do cristão. O cristão, ele não pode ser de ânimo dobre. A palavra de Deus diz que o crente, o nosso servo de Deus, é sim, sim, não, não. O que passou disso é procedência maligna. Nós não podemos ser duas expressões numa só pessoa.
Não tem como jorrar água doce e água salgada de uma mesma fonte. Não tem como eu, como crente, servo de Deus, servir a dois senhores. Isso é muito sério que nós estamos falando nessa noite. Eu estou falando de interceder por nossa família. Pessoas talvez da tua casa estão nesse momento precisando de Deus de uma forma que você talvez nem imagine, nem sonde no teu coração. Mas mudanças precisam ocorrer primeiramente dentro de nós. E essa menina nos ensina o que aconteceu na vida dela, que precisa acontecer em nós também. Olha o outro verso. Salmo de número 9, verso 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Naamã confiou na palavra da boca daquela menina. Ele passou a confiar em Deus. Ele conheceu a Deus porque ele confiou. Nós vamos conhecer a Deus, irmãos, quando nós passarmos a confiar mais nele. Mas eu digo confiar, meu irmão, é em circunstâncias extremas, sabe? Sabe aquele momento que você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída, não vê solução, e alguém vem com essa palavra para você e diz, 1 João 5,14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Às vezes, irmãos, nós esperamos a situação sair, não do controle de Deus, porque ele sempre esteve no controle, mas às vezes esperamos a situação sair do nosso controle, para poder entrar nesse verso de 1 João capítulo 5, verso 14, pedir a Deus, e entender que segundo a vontade dele, ele nos ouve. A Bíblia diz que tudo que em oração pedir crendo, nós recebemos. E a pergunta que eu faço à igreja, e por que nós deixamos de orar? Por que nós estamos, cada dia que passa, orando menos? Por que cada dia que passa, nós estamos confiando menos? E a pergunta, a resposta ela é pessoal. Eu respondo para mim, você responde a si próprio. Os irmãos que estão em casa, respondam a si mesmo. Por que nós estamos deixando de lá a confiança que o escritor aos Hebreus vai dizer que o nosso Deus ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, ele não mudou. Os profetas escreveram acerca do nosso Deus dizendo, eu, o Senhor, não mudo. Se ele não mudou, meu irmão, o que está faltando para que os milagres dele continuem a fluir sobre a nossa vida? O que está faltando para que a nossa família se converta ao Senhor nosso Deus? Confiança. Confiança. Confiar que Deus ele pode tirar uma pessoa que está hoje lançada na sarjeta, na droga, na bebida, no álcool, na prostituição, e olhar, não, ele só está assim hoje, mas eu confio no meu Deus, que o meu Deus é poderoso para colocá-lo de pé. O meu Deus é poderoso para tirar ele da boca de fumo e colocar ele assentado entre os príncipes da terra. O meu Deus é poderoso para levantar aquele que estava caído, fortalecê-lo e colocá-lo novamente em atividade para executar a obra que foi confiada a ele. Essa confiança precisa voltar, irmãos, para os nossos corações. E eu não quero trazer algo diferente, eu quero somente trazer aquilo que Deus ministrou no meu coração falando acerca disso. Hebreus, capítulo de número 13, verso 6 diz, e assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Irmão, entenda uma coisa. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma dizendo, o Senhor, se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou para morrer por nós, não também nos dará consigo todas as outras coisas? Entendamos isso, meu irmão. O Senhor ele é o nosso ajudador. O Salmo 23 diz que ele é o nosso pastor. E de nada nós temos falta. Não vai faltar a provisão de Deus para a tua casa, meu irmão. Não vai faltar milagre dentro da tua vida. Não vai faltar, meu irmão, libertação, cura, poder de Deus, restauração para dentro do teu lar. Providência de Deus no momento oportuno, meu irmão, vai chegar na tua casa também. Confia em Deus, espera nele. Não se desespere por conta do momento, da situação qual você está vivendo. Continue esperando nele. Este Naamã esperou e obteve a vitória tão desejada por ele, porque ele confiou.
Outro ponto que nós aprendemos com esta menina. Ela era uma serva obediente. Eu percebo, irmãos, que a Bíblia diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. A rebeldia, ela nos distancia. Quantos pais tem aqui? Só para mim calcular. Quantos de vocês são pais? Todos, a maioria. Louvado seja Deus. Você já teve algum momento que seu filho foi rebelde? Já, irmãos? Coisa difícil, duro, triste, lamentável. Não sei mais qual expressão podemos usar. Eu também já fui rebelde com a minha mãe, com os meus pais. Rebeldia é exatamente o oposto de obediência. E um texto que nos remete de uma forma bem clássica, falando acerca de obediência. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, vai ser muito bom. Efésios capítulo 6. Capítulo 6 de Efésios, o verso de número 1 ao verso de número 4 somente. Olha que expressão linda, o apóstolo Paulo, o mestre, professor, apóstolo dos gentios, vai nos orientar, como ele orientou a igreja de Éfeso. Vós, filhos, é para vocês, ó filhos, escutem, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os, isso aqui é para nós, pai, na doutrina, ou seja, no ensino e na admoestação do Senhor. Eu vou no verso 5 ainda. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. E ele vai até o verso 9 falando acerca de uma lista de deveres de obediência. E, irmãos, esse verso é muito importante para nós entendermos algo. Eu já citei, eu gosto de citar a frase que o Dr. Michael Murdock ele sempre usa. Ele usou, na verdade, num dos seus livros, que os atos de obediência nos aproximam dos milagres de Deus. Obedecer, queridos, é muitas das vezes sacrificante. Obedecer é renunciar à própria vontade. Obedecer é dizer não para mim e sim para aquilo que é propósito e projeto de Deus. Obedecer, muitas das vezes, vai te custar caro. Obedecer, por muitas das vezes, vai te fazer sentir dores. Obedecer, por muitas das vezes, vai até tirar o teu sono. Mas obedecer, a Bíblia diz que é melhor do que sacrificar. Colossenses capítulo 3, 20 diz: vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E quando fala acerca de obediência, nós poderíamos citar inúmeros textos, mas por que não citar o nome de Abraão? Homem que obedeceu sem questionar a Deus, obedeceu sem perguntar para Deus como que ia ser, como que ia acontecer aquela promessa, como que Deus ia trabalhar, exatamente, irmãos, obedecer. A obediência, ela fala do amor. Algum filho dos que aqui estão, dos que me escutam em casa, que diz: pai, mãe, eu te amo. Mas eu digo para você, se você não obedece ao seu pai, à sua mãe, no Senhor, eu sinto muito lhe informar, você não está amando-os. Jesus falou que dizemos que amamos a Ele, mas Ele disse: vocês dizem que me amam, mas não me obedecem. Eu não posso falar: Senhor, eu te amo, eu declaro meu amor por ti, mas Ele vai olhar para mim, eu fico imaginando Jesus olhando para mim, falando para Ele que eu o amo e desobedecendo a Ele. Eu imagino Jesus com óleo daquele, sabe aquele óleo de peroba? Como que é, Ignaldo? Não podemos, irmãos. Nós temos que obedecer.
Obedecer é fácil? Nunca foi. E nunca será. Quero deixar esse adendo para você. Nunca será fácil obedecer. Mas se você quer morar no céu, se você quer ver a tua casa, a tua família aqui na presença do teu Deus, se você quer ver mudança, restauração para dentro da tua casa, obedecer é o único caminho que vai proporcionar isso para a tua vida e para a tua família. Talvez resultados esperados só são alcançados quando a obediência ela se torna primazia na nossa vida. Quando ela deixa de ser um simples adereço. Obedeço se eu quiser, ou obedeço quando me convém, ou obedeço quando aquilo me traz algum benefício. Isso não é obediência. Isso é o mesmo que barganhar com Deus. Estou obedecendo porque vai haver um retorno. Não, meu irmão, não trata Deus como um menino, como criança, não faça isso não. Deus é santo. Ele conhece, a Bíblia diz, o meu coração. Ou melhor, ele conhece as intenções, as motivações dos nossos pensamentos, sabe? Aquilo que motiva eu, a você, a nós pensarmos em algo. A Bíblia diz que é isso que ele conhece. Eu posso usar palavras bonitas, fazer uma boa oratória, ter uma boa dicção com as palavras. Pouco importa isso para Deus, porque Ele sonda-me, Ele me conhece, Ele te conhece, santo. Então não é isso que Deus está preocupado. Ele vê a sinceridade do nosso coração e a nossa obediência diante dEle. É isto que vai trazer a diferença. Louvado seja Deus para dentro da nossa vida. Um outro texto. Louvado seja Deus. Que poderíamos citar ainda. É 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4. E já vou para o próximo ponto. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade por causa da sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Entendamos o verso. Se de alguma forma alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com da sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Sabe aquele expressão? Aqui eu acredito que não, mas por aí as pessoas costumam usar. Faça o que eu estou mandando e cala a boca, moleque. Faz isso que eu estou mandando que é melhor para você. Mas se você não fizer, se eu não fizer, essas palavras vão soar para ele como, eu não sei, mas uma palavra estranha. É como um pai que fuma e fala: filho, não fuma não, que o cigarro mata, viu? Não fuma não. E o pai já está quase no bico do corvo. O filho não vai ver aquilo como uma seriedade, como uma verdade. Ele vai olhar e vai pensar: rapaz, meu pai fala para mim não fazer, mas ele faz. Isso vai até despertar uma certa curiosidade. Então, nosso exemplo, ele é tudo. Quer que teu filho seja uma bênção? Olha o que o texto nos ensina. Devemos exercer piedade, primeiramente, com os da nossa própria família. E aprender a recompensar os nossos pais. Recompensar, em algumas traduções fala honrar, prestigiar. Você que tem pai, você que tem mãe, valorize-o, prestigie-o, cuide dele, cuide dela, porque foi ele que deu ou daria a própria vida por sua causa. Você que é filho, e todos somos filhos, né? Ninguém aqui nasceu do Espírito Santo, mas todos somos filhos. Todos somos filhos, então nós precisamos entender esse princípio. Honrar os nossos pais, honrar quem se daria a própria vida por nós, se preciso fosse. Honrar aquele que tirava da própria boca para colocar na tua boca para que você não ficasse com fome. Honrar aquele que passou noites e madrugadas, às vezes sem dormir, esperando você chegar em casa de madrugada. E talvez você nem sabia disso. Eu falo porque isso aconteceu comigo. Honrar aquela que enquanto você estava lá se divertindo, esbanjando, gastando a sua vida nos deleites, nos prazeres da carne, ela estava nas campanhas de madrugada, nas vigílias, labanto que a sérbia, buscando a Deus pela tua vida. Enquanto você estava sem saber ou de forma inconsciente, se lançando num abismo cada dia mais profundo, ela estava cada dia mais descendo na presença de Deus, dizendo: Senhor, salva ele,
Senhor, restaura ela, restaura o casamento, muda a situação, converte o marido dela, converte o esposo, converte os filhos, converte os netos. Honre teu pai, honre tua mãe. Filhos, aprendemos isso. Ela era obediente, ela preservou a memória dos seus pais, fazendo o que ela fez dentro da casa do seu senhor Naamã, mostrando o seu coração, o seu amor, a sua dedicação em honrar e servir a Deus. Quarto ponto, nós aprendemos com esta menina. Ela tinha, ou estava, debaixo de uma ordenança ou de uma liderança. Ela cita o profeta Eliseu. Quando a senhora, certamente, constantemente conversava com ela, ela disse, olha, tomara, quem dera, ou se meu senhor tivesse oportunidade de estar lá em Israel, lá em Samaria, certamente ele seria restaurado de sua lepra. Eu imagino constantemente essa menina anunciava a Deus através do seu testemunho, através das suas palavras, através das suas atitudes. E ela cita o nome de Eliseu. Isso nos denota o que? O que está escrito. O escritor aos Hebreus, o capítulo de número 13, o verso de número 17. Diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Queridos, a Bíblia diz que uns Deus deu para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, para ensinar a palavra de Deus, para expor a palavra de Deus de forma clara, simples e objetiva. Eu estou já terminando. A fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja, fosse edificado por meio deles. Essa menina, ela tinha um pastor. E nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia diz, obedecei aos vossos pastores no Senhor. E quando fala de obediência, meu irmão, entenda uma coisa. Não é você ser vassalo, entenda. Quando fala em obedecer, fala de você, de eu, de nós, como igreja, nos sujeitarmos à autoridade espiritual que está debaixo da vida da nossa liderança pastoral. Isso é muito importante, porque são eles que a Bíblia diz que vão dar conta de nossas almas diante do Senhor. E para que eles não façam isso gemendo, porque isso a Bíblia diz que não nos seria útil. E quantas pessoas são irreverentes? Aqui não, eu louvo e glorifico a Deus por isso, porque essa é uma igreja inteligente. Esta é uma igreja que tem crescido dia após dia na graça, no conhecimento por meio da palavra de Deus. Uma igreja que prestigia, que valoriza a vida dos seus pastores. Eu não estou falando simplesmente do nosso pastor Flávio, mas eu estou falando de liderança. Estou falando para os irmãos que estão em casa. Valorize o teu pastor, servo. Valorize aquele que paga um preço muito alto pela tua vida, pela tua alma, pela tua casa, pela tua família. Em prantos, em lágrimas, em jejum, em consagração. Para que você se mantenha de pé, tem alguém de joelhos dobrados, orando constantemente. Ah, mas eu não vejo. É exatamente. Assim como as colunas dessa casa, algumas que estão aqui inseridas, você não enxerga. Mas são elas que têm segurado este prédio. Orações de pessoas que você nem imagina estão sustentando você. Orações de pessoas que você nem passa pela tua cabeça, estão sustentando a tua vida. Vocês, nós, estamos sendo sustentados por orações de pessoas também. Assim como pessoas que estão aos nossos cuidados, família, parentes, amigos, irmãos, estão sendo sustentados também por intermédio da nossa vida. Você está entendendo, meu irmão, o privilégio, o propósito que Deus nos confiou de interceder pela vida de alguém? Interceder significa você se colocar no lugar, colocar à frente. É como se alguém viesse aqui para querer me atacar ou me ferir, e né, os gêmeos entrassem na frente aqui e falou, oh, vai colocar a mão no nordestino. E não, rapaz, que isso? Levanta aqui para interceder. Eu espero, né? Não sei, né? Aí de repente eles são mais medrosos que eu. Mas alguém se levantar e entrar na frente, irmão, de alguém que vai ser atacado, isso é interceder. E interceder pela nossa casa é exatamente isso. A nossa família, a família é projeto de Deus.
ela está sendo todos os dias, irmãos, alvejada, atacada. Nosso adversário, você pensa que ele se contenta, ele fica feliz quando nós estamos na casa de Deus aprendendo da palavra? De forma alguma, de forma alguma. A irmã precisa sair, viu, irmã? Já nos avisou, então fique tranquilo. Então nós precisamos estar na intercessão, irmão, de prontidão, de pé, e como um soldado, sabe, um soldado pronto para atacar se for preciso, em posição de defesa, com o escudo na mão, mas com a ferramenta de ataque no outro, que é a palavra de Deus, porque a qualquer momento nós podemos ser alvejados, então precisamos estar prontos. E é isto que a palavra de Deus ela traz para a nossa vida. Através da nossa liderança nós estamos sendo exatamente protegidos, guardados, e estamos debaixo de uma intercessão. Por isso obedeça o seu pastor, irmão. Acate, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, a igreja, nós fazemos a menção do nome do Senhor, aquele que criou os céus e a terra, aquele que formou o homem do pó da terra e sobre as suas narinas soprou o fôlego de vida. É desse Deus que nós estamos falando, o Deus que cuida de mim e de você. Então, queridos, esse é o princípio que nós devemos aprender. Aquela menina, ela estava longe, quase 140 quilômetros longe de sua terra natal, longe de Eliseu, seu pastor, longe de tudo aquilo que de alguma forma representava, vamos colocar para os nossos dias aqui, representava como se fosse a igreja para ela, sabe, o convívio, estar próximo dos irmãos. Ela estava longe de tudo isso, mas ela não estava longe de Deus. Aonde ela estava, Deus estava sobre a vida dela. Aprenda isso, meu irmão. Você está aqui nessa noite, o teu pastor não está aqui, mas o simples fato de você continuar aí sentado ouvindo, dando atenção à palavra de Deus, é exatamente isso, porque você entendeu o propósito. O seu pastor estando aqui ou não, você serve a Deus da mesma maneira. O teu pastor estando aqui ou não, você vai se comportar da mesma maneira. O teu pastor estando junto com você no teu trabalho ou não, você vai continuar servindo a Deus da mesma forma. É isso que essa menina nos ensina. Ao olhar para a vida de Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Oh, que privilégio, meu irmão. Eles estavam longe da sua terra natal, estavam na Babilônia, uma terra pagã, vivendo aquela vida de dificuldade, porque eles não imaginam que foi fácil para eles, irmãos. Estar no meio da sujeira, é como a canção, eles tinham a graça da garça, eles estavam no meio da lama, mas eles não sujaram as suas vestes. Assim somos nós, eu e você. Nós temos que ter a mesma graça que tem na garça, entrar no meio da lama, irmão, caminhar por este mundo, mas sem sujar as nossas vestes, sem nos contaminarmos, sem fazer escolhas que podem nos manchar de uma forma muito ruim e perigosa. E este é o 4º ponto. O 5º ponto, estamos finalizando. Louvado seja Deus. Ela tinha fé. A palavra aqui do grego quer dizer pistes e do hebraico emuná. A fé, irmãos, eu não vou citar o Hebreus capítulo 1 do verso 1 ao 6, mas ela é a adesão de uma forma incondicional, posso usar essa expressão, na hipótese que a pessoa passa a ter de que algo que ela está almejando que vai acontecer na vida dela. Ela cria aquilo como uma hipótese, como uma certeza de que algo vai acontecer, como uma verdade que esteja vindo de encontro a ela. Ou, por que não dizer, a fé é o fim e fundamento daquilo que se não vê, a convicção daquilo que se espera. A fé, resumidamente falando, é a convicção que eu tenho que ter que meu Deus, ele existe. O meu Deus, ele não é um Deus místico, ele não é um Deus fictício, ele é um Deus genuíno, verdadeiro, poderoso, e a Bíblia diz que ele atua na nossa vida por intermédio do Espírito Santo. Então posso usar essa expressão, Deus está aqui, na pessoa bendita do Espírito Santo, operando em nossa vida o seu querer e o efetuar dele segundo a vontade dele. Ele está em nosso meio. Louvado seja o nome de Jesus, na pessoa bendita do Espírito Santo. Então temos que ter esse critério e saber que a fé, ela pode trazer à existência aquilo que não existe. Não desanime, meu irmão, se você tem orado por alguém e esse alguém que você tem orado, dia após dia, você olha, mas
não está acontecendo nada, não está mudando nada, a situação não muda, o problema não continua o mesmo há tanto tempo. Tenha fé. A fé, ela é como a semente do cedro do Líbano. O salmista ele vai usar a expressão do cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele demora 5 anos, pelo menos, para começar a romper o seu broto. Durante os primeiros 5 anos, ele cresce, mas ele cresce para baixo, aprofundando as suas raízes. Depois do seu 5º ano, ele começa a crescer, pelo menos 5 centímetros por ano. Depois que esta árvore ela cresce, ela se torna uma das árvores mais imponentes que há no Líbano. É uma árvore característica daquela região, daquela localidade geográfica. O que nós aprendemos com o cedro do Líbano são lições maravilhosas que vai ficar para uma outra oportunidade. Mas nós aprendemos que a nossa fé ela precisa ter a mesma consistência. Primeiro passo para a fé ser genuína e crescer, eu preciso aplicar ela para baixo. Humilhar-me diante de Deus. Ter a convicção, a certeza de que Deus ele opera em nossa vida, irmãos. De que Ele está trabalhando no nosso meio. A Bíblia diz que Ele trabalha em favor daquele que nele espera. Louvado seja Deus. 6º ponto. Ela testemunhou sobre o seu Deus. E ela vai fazer isso no verso de número 4 do texto qual nós lemos. Qual nós usamos como base para introduzir essa mensagem. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Queridos, quando o meu testemunho parar de alcançar pessoas, é o momento que eu preciso tomar mais atenção com a minha vida espiritual. Quando o teu testemunho parar de atrair a atenção das pessoas para Deus através da sua vida, é o momento que você tem que se preocupar com a tua vida espiritual. Talvez você já esteja ao ponto de entrar numa internação de UTI, quando o teu testemunho já não estiver falando, quando o teu testemunho já não estiver mais trazendo algum resultado, quando alguém olhar para você ou para mim, para nós e não dizer mais nada acerca de nós. Ou pior, quando alguém olhar e depois de ouvir a expressão de você dizendo, olha, eu sou da igreja, a igreja tal, eu sou crente, eu sou evangélico, e alguém olhar e falar, rapaz, é mesmo, eu nem sabia. Aí você diz, misericórdia. Porque a nossa vida, uma expressão que o servo Abraão, quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, exterminar, acabar com tudo. Abraão, numa conversa, um diálogo com Deus, falou, Senhor, mas o Senhor vai destruir tudo, Senhor. Sodoma, Gomorra, o Senhor vai matar todo mundo, geral, né? Como diz no Carioca, vai matar geral. O justo, presbítero Túlio, e também o ímpio. Deus olhou para Abraão e falou, não, Abraão, eu não vou fazer isso. E Abraão começa a interceder pelo justo, mas não havia nem sequer um justo para que Deus viesse poupar aquele povo. O profeta Malaquias vai dizer que há diferença entre o justo e entre o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então essa diferença precisa haver e precisa ser gritante mesmo, porque se cada dia que passar os cristãos evangélicos, gospels, ou como muitas expressões estão sendo utilizadas por aí, se parecer mais com o mundo, certamente nós estamos perdendo a nossa identidade. E essa menina nos mostra, ela tinha fé, ela deu testemunho do seu Deus, ela não perdeu a sua identidade. Então, servo de Deus, não perca a sua identidade. Você é crente, você é servo de Deus, você serve um Deus poderoso, você é responsável por dar testemunho de Deus na terra. Você é um agente de milagres. As pessoas ao olhar para você, elas certamente quando lhe pedem oração, não é porque elas veem você de terno e gravata colocando uma Bíblia debaixo do braço, não, elas veem você como uma referência de Deus na terra. É por isso que nós precisamos zelar pelo nosso bom testemunho, pelo nosso exemplo, pela nossa vida, pela nossa conduta. Estou falando que nós aqui somos santos não, meu irmão, somos pecadores buscando o aperfeiçoamento, buscando santificação dia após dia, mas nós precisamos nos ater a isso, voltar a dar um bom testemunho, caminhar de acordo com a vontade de Deus, segundo a plenitude da palavra dele. E as pessoas vão voltar a olhar para nós como aquele povo barulhento, aquele povo que incomodava, aquele povo que dava trabalho para o inferno. Porque se nós começarmos a deixar esses princípios de lado, nós vamos nos tornar mais parecidos com o mundo
do que o próprio mundo. E corremos o risco de, estando na igreja, perdermos a nossa identidade. E o que acontece? Pior ainda, a nossa família vai olhar para nós e vai dizer: rapaz, quero ser crente não. Mas por quê? Rapaz, o irmão lá é crente lá, mas não mudou nada. Ele só mudou as vestes agora está andando de terno, gravata e está colocando a Bíblia debaixo do braço. O Rexona do crente, né? É a Bíblia, põe debaixo do braço e... Não, meu irmão, a nossa vida precisa ser diferenciada. E o último ponto, que um dos mais importantes que eu poderia citar: ela não se perdeu com as suas perdas. Isso é importante ressaltar, porque ela teve perdas irreparáveis, perdas essas que o dinheiro não traria de volta, percas essas que um pedido de desculpa, uma carta formal pedindo perdão para ela, em nome da família, dos parentes, das pessoas que ela perdeu, não fariam nenhuma diferença naquele momento. Mas mesmo assim ela continuou servindo a Deus. Quantas pessoas que perderam família, perderam bens, posses, dinheiro, e deixaram de servir a Deus, como se Deus fosse culpado pelas nossas perdas. Mas eu era dizimista, Senhor, eu perdi isso mesmo sendo dizimista. E deixaram de servir a Deus. Ou pior, deixaram de ser ofertante dizimista, deixaram de ser fiéis a Deus. E continuou perdendo. Meu irmão, não deixe que as percas, que as circunstâncias trouxeram para a tua vida, para a tua casa, venham fazer de você uma pessoa diferente, uma pessoa pior. Não. Perca o que for, permaneça servindo a Deus. Perdeu saúde, permaneça servindo a Deus. Perdeu o trabalho, permaneça servindo a Deus. Perdeu o emprego, permaneça servindo a Deus. Não deixe que as percas mudem quem você é, que as pessoas estão reparando. As pessoas olham para você e veem que você já perdeu tanta coisa, e vê você servindo a Deus, honrando o Senhor, dando glória a Deus e aleluia. As pessoas falam: rapaz, vou para ser crente um dia, eu quero ser igual a esse irmãozinho, quero ser igual aquela irmãzinha lá do cabelo branco, quero ser igual a ela. Ô meu irmão, que privilégio. A irmã até passou a mão na cabeça ali: é a senhora mesma, é uma benção. Meu irmão, Deus, Ele quer usar a nossa vida como referência. Deus, Ele não precisa descer aqui na terra para falar o que Ele quer. Não, Ele usa a minha, usa a tua vida. Por isso nós estamos aqui, porque Ele quer usar a mim, a você, a nós, para dar testemunho dEle, para mostrar para as pessoas o tamanho do amor, da grandeza dEle. Ele fez isso através dessa menina. Ele fez isso através daquela serva dentro da casa de Naamã. E Ele faz isso nessa noite também, através da minha vida, através da sua vida. Amém, irmãos? Eu quero deixar essa palavra para que nós venhamos meditar nela. Quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé, por gentileza. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Agradeço a Deus por essa palavra, porque essa menina, ela mexeu comigo. Ela trouxe um brilho para dentro de mim, um fio de esperança, que nós precisamos dia após dia buscá-lo, de que há, irmãos, a possibilidade de que eu e você estejamos talvez fazendo algumas coisas da forma errada. E quando eu falo isso, não é de forma ruim não, meu irmão, não, é apontando o erro, mas a solução, nós ao olharmos para o texto, nós percebemos nessa menina. Tudo que foi falado nessa noite é o que essa menina nos ensinou, é o que nós podemos colocar em prática. E se você mesmo perceber, parentes, família, pessoas que você ama e tem intercedido, vão estar aqui, vão estar do teu lado. No momento da oração, você vai segurar a mão daquela pessoa e vai olhar para o lado e vai: meu Deus, está acontecendo. Meu Senhor, olha aqui, Jesus, quantos anos, quantas lutas, quantas batalhas, quantas orações. E a pessoa do teu lado, e você se alegrando em Deus. Amém, queridos? Queria pedir aos irmãos, fechasse os teus olhos. Traga no teu coração nesta noite alguém que você tem na sua mente nessa noite, para orar por ela, interceder por ela, clamar a Deus pela vida dela. Mas ore com uma convicção, meu irmão, que Deus, Ele chamou você para fazer a diferença aonde você estiver, seja como escrava, como aconteceu com a serva de Naamã, seja como Eliseu, que foi usado para
operar um grande milagre na vida de Naamã, por intermédio do poder de Deus. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus. Vamos orar. Feche os teus olhos. Vamos interceder pela nossa casa, pela nossa família. Em nome de Jesus. Querido, amado, bondoso e eterno Deus, e também o nosso Pai. Meu Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque nós só estamos aqui nesta noite, ó Cristo, porque a tua mão nos alcançou. O teu Espírito Santo nos tem sido como um guia, o nosso condutor e amigo. Obrigado, ó Deus, por nos ter fortalecido, nos dado a oportunidade e privilégio de aqui estarmos. Obrigado, meu Deus amado, porque sabemos que a tua palavra, ela encontrou guarida, morada em corações aqui, meu Pai, nesta noite. Abençoa e alcança a vida dos nossos irmãos que estão em casa, prospera a tua palavra, glorifica o teu nome, resgata, meu Deus, o soldado ferido, levanta quem estava caído, fortalece o cansado, dá ânimo àquele que já estava perdendo o seu vigor ao longo das batalhas. Aleluia, louvado seja o Cristo. Pai, tu és o Deus que pode, meu Deus, nessa noite ir de encontro à necessidade de cada um conforme a tua vontade. Quebra, meu Deus amado, todo laço, todo embaraço, tudo aquilo que vem tentando contra a vida da igreja, tentando, meu Deus amado, impedir o crescimento, o avanço da igreja, tentando, meu Deus amado, causar, meu Deus, contenda no meio, meu Deus, da igreja, tentando, meu Deus amado, tirar a fé do coração dos teus servos. Pai, nesta noite cremos que, aleluia, louvado seja Deus, a tua misericórdia está alcançando, meu Deus amado, vidas, está tirando pessoas do calabouço, meu Deus amado, da angústia, da depressão, da aflição da alma. Liberta, meu Deus amado, de todo o jugo, de tudo aquilo, meu Deus amado, que tem tentado o adversário lançar sobre as mentes, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Tira, meu Deus amado, comodismo a nossa vida, nos leva também ao confronto das mudanças, para que possamos experimentar, meu Deus amado, aleluia, as grandezas que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos ser obedientes, que nós possamos, meu Deus amado, dar um bom testemunho, que nós possamos, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, ter as atribuições daquela menina também sobre a nossa vida, e possamos ser, meu Deus amado, dia após dia, uma referência para esta geração, uma referência, meu Deus amado, para esta nação, para o nosso bairro, para os nossos vizinhos. Em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa marcar a nossa história, a nossa vida, e prosperar a tua palavra conforme o teu querer, para a glória do teu santo, maravilhoso e poderoso nome. Nós entregamos em tuas mãos, que a mão do Senhor continue operando em nós, conforme a tua vontade, meu Pai. É no nome santo de Jesus Cristo, Pai santo, amado e bendito, que nós queremos abençoar a nossa casa, a nossa família, a vida dos nossos, a vida daqueles que ainda não se converteram, a vida daqueles que o Senhor tem promessa, está trabalhando, está alcançando eles nesta noite de uma forma poderosa. Oh, aleluia, aumenta a nossa fé, e nesta noite, meu Deus, a nossa fé seja alcançada, meu Deus amado, multiplicada em nosso coração, e venhamos dar crédito à tua palavra, e venhamos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, seguir conforme a tua vontade, para a glória do teu santo, maravilhoso e poderoso nome. Eu quero, meu Deus, pedir que a tua bênção esteja sobre esta casa, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, jovens, crianças, adolescentes, sobre os irmãos que estão em suas casas, meu Deus amado, crendo no poder da tua palavra, que nesta noite possa haver uma mudança dentro do nosso coração, que ao voltar, meu Deus, para os nossos afazeres cotidianos, possamos, meu Deus amado, levar a boa semente ainda para as pessoas que nos feriram algum dia, que nós possamos perdoar, meu Deus amado, como aquela menina nos ensina, que nós possamos, meu Deus amado, continuar servindo, mesmo diante das perdas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Prospera, meu Deus, a tua palavra em nossa vida, e dá vitória ao teu povo. Nós lhe pedimos nessa noite, já te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor, meu Pai, faz em nossa vida muito mais além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nossa vida. É no nome santo de Jesus que nós oramos e a entregamos em tuas mãos e pedimos, faz a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Estaremos dando alguns avisos aqui para nós finalizarmos. O nosso pastor pediu para avisar que ele acabou de chegar de São Paulo. Tá bom, irmãos? Por isso é o motivo dele não estar aqui conosco. Precisou se ausentar, então acabou de chegar, então por isso ele não está conosco hoje. Tá bom?
Domingo, às 8 horas da manhã, nós temos consagração e oração. Às 9 horas da manhã, a EBD. E, meu irmão, faço um convite a você, em nome de Jesus. Às vezes eu tinha essa dificuldade de estar todos os domingos. Mas separa um domingo no mês, meu irmão. Faça esse propósito com Deus. Eu sei que tem os irmãos aqui que trabalham, então os irmãos têm as suas dificuldades. Mas separa um domingo. Você que de repente não consegue vir, não consegue estar. Eu falo, irmãos, porque tem acrescentado demais a minha vida e tenho certeza a vida dos irmãos também. Não, eu não consigo estar todo domingo. Separa um, meu irmão. São 4 domingos no mês. 1h30 do seu tempo no domingo de manhã. Tenho certeza que vai acrescentar muito a tua vida espiritual também. Vai acrescentar muito a tua fé. E talvez você corra o risco de acontecer como aconteceu comigo. Eu falei, eu vou só um domingo, pastor, no mês. E comecei a vir um. Comecei a vir um sim, outro não. E agora, quando posso, todos os domingos eu estou aqui pela manhã. E tem sido muito bom para a minha vida. Posso falar por mim, não posso falar pela vida de cada um dos irmãos. Mas para a minha vida, para a minha casa, para a minha família tem sido bom. Tem sido de muito bom grado. Está nos enriquecendo muito através do conhecimento da palavra de Deus. Muita coisa que eu não entendia, Deus tem dado graça para compreender através dos cultos de ensino da palavra aos domingos de manhã. Às 9 horas da manhã, então, inicia-se a EBD. Às 17h30, oração para toda a igreja, inclusive obreiros. E às 18 horas nós retornamos com o culto de adoração em família, amém? E também quero externar, o nosso convite aos irmãos que estão em casa, nos acompanhando, Clarice Abraão, a Raquel, a irmã Jamile, Marci Carlos, Sandra Maria, Kênia Dias, não pode estar conosco, Soeli de Fátima, Valderina Alvina, essa mulher aqui é a benção, minha mãe, oração pela família. E o nosso pastor Flávio também, que está nos acompanhando, aqui da cidade de Pindamonhangaba mesmo, tá aqui pertinho. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus, e daqui a pouquinho nós daremos andamento apostólico. Amém? Feche teus olhos, vamos agradecer a Deus. Querido, amado, bondoso e eterno Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo culto desta noite, te louvamos pela oportunidade, mais uma vez, estarmos juntos, meu Deus amado, reunidos para glorificar e exaltar o teu nome. Obrigado a Deus pela inspiração, meu Deus amado, da tua palavra. Obrigado por nos abençoar, meu Pai, nesta noite, com toda sorte de bênçãos, por nos enriquecer, meu Deus, através do conhecimento, através, meu Deus, da tua bondade e misericórdia de ter nos alcançado nessa noite, meu Pai. Continua a falar conosco através do teu Espírito Santo e que a tua mão, meu Deus amado, possa despedir o teu povo em paz, em segurança, livres, guardados e protegidos de todo mal. Então ceda, meu Deus, um término, meu Deus amadíssimo, de noite abençoada, uma noite de sono reparadora, um final de semana próspero, meu Pai, abençoado na tua presença, e que o Senhor possa continuar, meu Deus amado, falando conosco. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda suas mãos com as minhas, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do amado e amigo Espírito Santo estejam com todos os irmãos, não somente hoje, mas para sempre. Todos juntos digamos amém. Salva de palmas, aplauda Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão em casa, uma excelente noite e até o próximo, em nome de Jesus. E os irmãos que vão cear, tá bom, irmãos? Os irmãos estão preparando a ceia ali no fundo, só se encaminhar ali para o fundo,